Divertidamente. Esse filme, acho que todo mundo já assistiu aqui. Quem não assistiu, fica o convite sempre, mais uma vez um convite, né? Ele tem uma proposta interessante, que ele quer trazer arcabouços dos aspectos psicológicos e neurobiológicos para discussão e conscientização de um público infantil. Só que eu acho que foi muito mais além do que isso, porque se tem um rebanho de adultos discutindo sobre isso, é porque ultrapassou a proposta. E a proposta desse filme, ela é muito desafiadora, porque falar de emoções por si só já é uma coisa difícil. Falar de emoções para criança é uma coisa duplamente difícil, porque elas estão em processo de construção desses processos, né? Muitas vezes existe uma reação imediata, mas o entendimento dessa reação ela é construído ao longo do tempo. Então, daí a importância de elaborar isso. Eu já utilizei esse filme como ferramenta terapêutica em diversos momentos. Eu me lembro de uma vez que eu fiz um cinema com as crianças e passei esse filme com pacientes meus e depois eu fiz uma discussão sobre esse filme. O que surgiu foi verdadeiros tratados sobre esse conteúdo, que nós pretendemos discutir aqui agora. Então, divertidamente é a palavra traduzida, né, o nome comercial traduzido do inglês para o português, mas eu acho que a proposta mais original seria Inside Out, que fala muito mais dessa perspectiva de dentro para fora, que eu acho que o aspecto emocional vem trazer propriamente dito, né? Então, para começar, eu gostaria de provocar vocês. O que são emoções? Essa palavra ela pode ser boba, ela pode ser ridícula, na verdade, mas ela tem uma complexidade absurda, porque ela demanda um nível de conhecimento e de experienciação desses processos. Porque muitas vezes nós temos a experiência, mas não necessariamente o conhecimento. Isso é uma coisa que eu vou abordar mais para frente. Se eu pergunto para vocês o que são emoções, nesse exato momento vocês estão pensando de diferentes formas como responder essa pergunta. É claro que vão vir, muitas vezes, as respostas mais imediatas, dando os conteúdos daquilo que a gente está querendo abordar. Os personagens do filme, eles são propriamente as emoções, aquilo que a gente chama de emoções primárias, né? Agora, se eu perguntar para vocês o que é medo, o que é tristeza, o que é alegria, o que é repulsa, o que é raiva, alguns podem ter alguma dificuldade. É interessante que na repulsa, que a melhor tradução seria nojo, é difícil alguns adultos responderem a essa questão sem dar exemplo. Então, nojo é quando... Não é quando, eu quero saber o que é. Então, a questão é muito mais complexa, ou seja, fala de uma certa dificuldade. Se eu pergunto para vocês, e vocês encontram dificuldade algumas vezes para falar sobre emoções, e quando eu introduzo a variável sentimentos? São coisas distintas para a neurociência. É muito importante separar esses conceitos porque eles são diametralmente opostos com relação à sua origem. Agora, existe uma zona de confluência muito grande entre esses dois aspectos. Se eu for falar de emoções, as emoções elas envolvem as reações mais inconscientes de quando o encéfalo detecta. Deixa eu só ver se eu fecho isso daqui. Consegui. As reações mais inconscientes de quando o encéfalo detecta certas situações desafiadoras. Então, aqui nós temos uma definição de um teórico importante da neurociência, o Kandel, inclusive foi Nobel de Medicina, que ele propõe uma diferenciação, o autor deste capítulo, que é o Damasio, que é um outro importante teórico da neurociência, de como nós poderíamos lidar com esses dois aspectos. Então, a emoção ela se diferencia do sentimento porque ela é a nível mais basilar, ela está mais numa característica de reação frente a um estímulo desafiador. E o nosso cérebro detecta isso, o encéfalo, que é um aspecto mais geral, mas o nosso grande processamento da emoção ele se dá no cérebro. E essa resposta ela é mediada por outras funções, que envolvem a atenção, a memória, a tomada de decisão. Então, a emoção ela é propriamente a resposta que nós temos frente a um desafio. Por isso que nós utilizamos essas emoções. As emoções, se eu fosse perguntar quais são, nós teríamos diferentes aspectos com relação a ela. É importante ter uma noção de que o que nós utilizamos aqui como explicação é um modelo teórico sobre emoções. Então, alguns pesquisadores distinguem assim, a teoria mais utilizada de que nós temos emoções primárias e secundárias. Que nas emoções primárias nós temos um pouco peso sobre os fatores culturais sobre elas. Então, por exemplo, a vergonha
Ela é uma emoção, só que ela é uma emoção que ela é mediada por fatores culturais. Daí, por exemplo, eu posso pegar culturas em que ficar nu não é não existe essa complexidade e essa expressão de vergonha que nós temos em outras culturas. Então, esse peso cultural sobre uma emoção, que vai moldando essa emoção, alguns autores atribuem como um aspecto de emoção secundária. As emoções primárias, elas são emoções que têm um peso invariável com relação à cultura, ou então minimamente invariável. E aí os autores definem 5 emoções primárias, mas esse filme ele aborda 4 delas, né? 5 delas também, que são as emoções que a gente descreveu ali atrás. Os sentimentos, eles têm uma característica um pouco diferente das emoções. Já aqui nos sentimentos, nós temos uma experiência consciente dessas alterações somáticas e cognitivas. Então, se antes a emoção é puramente reflexo daquilo em que nós processamos como desafiadores, e os reflexos eles podem estar tanto a nível mental quanto a nível fisiológico, então, existem várias reações emocionais a nível fisiológico e mental. Aqui seria a tomada de consciência desses processos somáticos e cognitivos, né? E aí nós também temos essas emoções primárias, só que com um nível de consciência maior. Os sentimentos, eles costumam ser muito mais contextualizados do que as emoções. Contextualizados a nível de compreensão, a nível de entendimento, de tomada de consciência, que é isso que eu estou querendo dizer. Agora, é impossível falar de emoção sem falar de um sistema emocionante, que eu costumo dizer. O sistema emocionante responsável pela nossa emoção seria o sistema límbico. Límbico aí vem da origem mais puramente primária da etimologia da palavra. Límbico vem de limbus, que é da extremidade. Fulano está no limbo. Isso remete àquela expressão de que ele está extremo, está distante, né? Aqui a noção de límbico, de extremo, ele se dá porque ele envolve regiões mais primitivas do sistema nervoso central. Então, o sistema límbico, que é o responsável pelas nossas emoções, se eu pudesse definir assim de uma maneira mais circunscrita, ele é um tecido primitivo, que é essa região de azul que vocês estão observando aqui, que envolve estruturas mais primárias do sistema nervoso central e que envolve, de maneira funcional, importantes aspectos da amígdala e do hipocampo. É importante falar que o nosso desenvolvimento do sistema nervoso central, como de todos os mamíferos, ele se deu de maneira próximo-distal, ou seja, de dentro para fora, e céfalo-caudal, de cima para baixo. Qual a importância de saber disso? As estruturas mais internas do nosso sistema nervoso, elas têm funções mais primitivas. As estruturas mais medianas, elas têm funções evolutivas comparadas a outras espécies, e as estruturas mais corticais, ou seja, de bordas, de extremidades, córtex seria extremidades, elas têm uma função mais superior, mais evoluída com relação a outras modalidades de seres vivos. Então, se eu estou falando de um sistema límbico, eu estou falando de algo que é comum em grande parte dos indivíduos, em específico os mamíferos. Então, os mamíferos eles têm essa capacidade de processamento emocional. Isso se dá em decorrência de um maior desenvolvimento de estruturas que estão relacionadas com o processamento emocional, que vão desde a percepção até a modulação e até a modulação também da resposta desse processamento emocional. É importante que, se a gente ainda fala de sistemas no sistema nervoso central, de sistemas funcionais no sistema nervoso central, nós temos diferentes modelos para explicar isso. Os modelos mais atuais, eles têm uma projeção maior, mas modelo é aquilo que a gente tenta explicar o que está acontecendo. Essa aula eu vou tentar falar de uma maneira mais superficial com relação a alguns modelos, mas no sentido de que existem outros modelos para explicar o processamento emocional. Esses existem mais correlatos científicos. Então, quando nós falamos de um sistema límbico, as contribuições elas vieram desde 1800 até 1957, que foi quando um teórico importante chamado Paul MacLean definiu as últimas estruturas que estariam mais relacionadas com o sistema nervoso central. Para isso, do sistema nervoso central, com relação ao sistema límbico, nós temos 2 processamentos muito importantes nesse sistema. Ele estaria responsável tanto pelo processamento das emoções, quanto da memória. E aqui a gente tem o primeiro achado importante. Memória e emoção parece que não caminha separado. Não caminha separado e também não é processada separadamente. Eu sei que tem muitos alunos da pedagogia aqui, inclusive uma grande professora e colega, que é a Sheila Brasileiro.
eu vou falar em alguns aspectos aqui que são comuns à educação e que podem ser utilizados, e conhecimentos que podem ser utilizados na educação de uma maneira muito substancial. Então, quando eu falo desses aspectos comuns à emoção e ao processamento de memória, eu estou falando de estruturas que também são relacionadas. A nível de processamento, eu tenho tanto áreas corticais quanto subcorticais. É interessante que isso se dá nas emoções e isso se dá no processamento da memória. As áreas corticais, lembrando que eu falei cortical mais superior, subcortical, propriamente dito, mais inferior com relação ao sistema nervoso central. As áreas mais corticais, elas são responsáveis por modulação dessa resposta, com processamento dessa resposta, e as áreas mais subcorticais, elas estão relacionadas com a percepção dessa resposta. Então, se eu puder dividir esse modelo da emoção em mais dois modelos, daquele subcortical e cortical, nós temos estruturas muito importantes para o processamento do aspecto emocional. Então, a nível cortical, o que é importante, nós percebemos que existe um córtex cingulado anterior, o córtex insular anterior e o córtex frontal, órbito pré-frontal, órbito frontal. Qual é interessante saber isso aqui? Com relação ao córtex cingulado anterior, nós temos uma forte importância porque ele tem um papel significativo na modulação da resposta emocional. No córtex insular, nós temos estruturas que são responsáveis desde o processamento da empatia até o processamento do estímulo, do nojo enquanto estímulo. Então, a resposta do nojo, ela é uma resposta mediada pelo córtex insular, e essas são as estruturas a nível cortical. Já a nível subcortical, nós temos mais estruturas que são relacionadas. Eu não quero aqui ficar exemplificando elas em número menor, não, mas só para citar que nós temos 2 ou 3 estruturas que são de importância fundamental para o processamento emocional. O hipotálamo, enquanto um importante modulador da resposta emocional, o núcleo accumbens, que está relacionado à percepção do prazer, ao estímulo do prazer, e a amígdala, que mais na frente eu vou poder falar que é uma coisa que é simplesmente assustadora mais na frente. Então, onde se encontra o painel de controle das emoções? Esse filme ele traz uma ideia de que todas as emoções estão brigando por um painel de controle. E ganha quem ficar na frente, ganha quem tiver projeção. O painel de controle das emoções, ele é uma ideia um pouco ousada, né? Já a neurociência ela tem um histórico inicial de ter essa importância de mapeamento de estruturas mas é importante lembrar que estruturas, elas sempre tentam falando. Carol? Você estava falando sobre onde se encontra o painel de controle das emoções, aí você falou que o filme é um pouco ousado com relação a isso e começou a picotar. Isso. Então, estava falando o seguinte, que se eu pudesse falar se existe um painel de emoções no nosso sistema nervoso, até nós poderíamos fazer analogias. Só que essa proposta é um pouco ousada. E aí, eu estou falando que a neurociência, então, a ideia é de que cada função tinha uma estrutura cerebral recorrida na neurociência por frenologia, que foi a ciência de descoberta das estruturas cerebrais com as funções cognitivas e mentais. Hoje sabe-se que a neurociência ela não se resume a essa dentro da neurociência, mas algumas estruturas elas têm maior papel em funções, né? Tanto que vocês viram eu falando sobre circuitos, sistema, é uma noção mais integrada de como que o cérebro
Mas em algumas estruturas, elas são, sim, responsáveis por algumas funções de uma maneira Acauíto. mais substancial. Acauíto, você consegue me ouvir? Estou roubando um personagem aqui só para ilustrar. O que nós sabemos hoje com relação ao Acauíto. processamento emocional? Nós temos estruturas que estão... Consigo. Consegue ouvir, né? O pessoal está sugerindo, porque seu áudio está travando um pouco. O pessoal está sugerindo de você desligar a câmera para ver se fica mais leve. Oi, Carol. Sim, peraí. Oi. Eu vou desligar a câmera e vou apresentar, então. Pode ser? Isso, pode ser, que eu acho que vai ficar mais leve e vai travar menos. Ótimo. Vocês estão vendo aqui direitinho? Sim. Então, com relação ao mapeamento das funções cognitivas, o que nós sabemos hoje é que, sim, algumas estruturas elas são responsáveis. Eu estou pegando esse personagem aqui só para ilustração, não é o personagem do filme, mas só para ilustrar que nós temos, sim, estruturas que estão relacionadas com alguns processamentos psicológicos e emocionais, em específico. Com relação à emoção, existe uma estrutura que é muito importante para o entendimento desta função. Aqui nós temos, isso aqui é um corte medial do encéfalo, propriamente dito, e aqui essa estrutura mais avermelhada, entumecida, nós temos um nome para ela chamado amígdala. Então, a amígdala ela não é propriamente a da garganta, viu, gente? Ela é do sistema nervoso central. E o que essa amígdala responde? Ela faz importantes funções cognitivas e emocionais, que vão desde o medo, a resposta ao medo é ocasionada por essa estrutura. Se nós temos lesões na amígdala, nós vamos ter inibição ao medo. Então, isso foi comprovado há muito tempo que ratos, macacos, quando são lesionados, essa estrutura, eles têm uma alteração na percepção do medo. Está relacionado com a defesa propriamente dita, então a noção de defesa, de avaliação de risco, porque o medo ele é uma importante função para a percepção e elaboração de uma estratégia de defesa. Ô, Carol, eu estou vendo o chat, tá tendo uns comentários, o pessoal está ouvindo direitinho? Estão ouvindo. Agora sim, é porque eu acho que estava chegando atrasado para você. Mas agora está sem travar, sim, está não, direitinho. não, ótimo, só para me saber. Com relação à agressividade, então já foi demonstrado em vários estudos que a estimulação da amígdala, a hiperativação da amígdala, ela é responsável por um comportamento agressivo e também por uma resposta muito importante que é de luta ou fuga. Não sei se vocês já observaram, alguns mamíferos, basicamente todos, de uma maneira inicial, quando são expostos a uma situação de risco, elas têm uma reação de luta ou fuga. Ou seja, ou congelam, ou então tem uma reação de lutar diante desse estímulo ameaçador. Isso se dá por um disparo nessa estrutura que é relacionada com essa percepção. Mas existem tantos outros processos emocionais que estão relacionados com a amígdala. Isso que vai desde a percepção do sentimento de alegria até a percepção desses outros que eu falei aqui. É importante localizar aqui, que eu acho muito importante, que a amígdala, enquanto estrutura, ela é vizinha de uma estrutura importantíssima chamada hipocampo. O hipocampo tem função no processamento emocional, só que o papel principal dele se dá na memória. E aqui essa relação, ela não é à toa. Nós temos proximidade no nosso sistema nervoso central por uma característica evolutiva. Então, evolutivamente, acredita-se que nosso processamento emocional e nossa memória, eles estiveram correlacionadas, inclusive como processo de elaboração desses dois processos, dessas duas estruturas. Então, para que eu tenha maior fixação de memória, os estudos mostram que quanto maior for a atividade emocional envolvida em um processo, em um momento, maior a possibilidade dessa informação ser guardada, maior a possibilidade de eu transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo, porque existe um gatilho emocional que resgata essas informações. Isso eu vou explicar mais na frente para a gente poder falar. E a tristeza? Nós estamos falando de emoção, nós estamos falando de alegria. Como é que se dá a tristeza no sistema nervoso central?
Também existe um mecanismo para a tristeza, né? A questão é que ainda não se descobriu como que funciona propriamente essa estrutura e o funcionamento dessa emoção no nosso sistema nervoso central. Como eu falei para vocês, o córtex cingulado anterior, ele faz parte do processamento da emoção, em específico do medo, e qual seria a função dele com relação à percepção do medo. Esse estudo é um estudo um pouco antigo, mas ele teve uma perspectiva muito interessante de revelar como que é o funcionamento de quando as pessoas lembram de emoções tristes, tanto pacientes típicos quanto pacientes depressivos. Então, a ideia aqui é, o processamento da tristeza, ela é igual nas pessoas ou ela varia de acordo com o transtorno depressivo? Aqui, nós temos uma baixa atividade na estrutura, que é o córtex cingulado anterior, que é uma estrutura, como eu falei, mais frontal, mais distal com relação às estruturas mais primitivas, e é responsável pela mediação da resposta emocional. É interessante, porque quando nós vemos isso daqui com relação a pacientes típicos, né, eu evito essa palavra normal, mas pessoas típicas, nós temos uma maior atividade dessa estrutura com relação a este momento. Então, coloca a pessoa numa tomografia de indução de pósitrons, que ela vai avaliar como que é a atividade cerebral dessa pessoa durante uma proposta, ou durante uma atividade, durante uma resolução de teste, alguma coisa em específico, eu tenho que dar um dilema, um problema para essa pessoa resolver. E esse problema, nessa situação, revelou que as áreas vermelhas, a gente fala de maior atividade cerebral nessa região. Quanto maior for a atividade vermelha, maior a gente tem a percepção de que essa região está sendo ativada. Então, no caso dos pacientes depressivos, encontrou-se um valor estatisticamente relativo, com relação à média de pacientes, de que essa estrutura ela não é tão ativada quanto das pessoas sem depressão. Então, a ideia aqui é de que como se a pessoa estivesse, ela consegue reviver, se eu falo para vocês o seguinte, tente lembrar de um momento triste. O gatilho de a memória vem, só que essa informação, ela tem uma certa dificuldade de ser modulada. E ela vem de uma forma muito mais intensa do que as pessoas que não têm depressão. Ficou claro? Aqui nós temos um sistema de recompensa, que a gente vai falar da alegria propriamente dita, enquanto emoção. Para falar da alegria, é indissociável falar de sistema de recompensa. Nosso sistema de recompensa, ele é uma estrutura no nosso sistema nervoso central que depende de outras 3 estruturas de maneira mais didática, se eu pudesse falar, mas existem outras tantas envolvidas nesse processo, que envolve desde a área tegmentar ventral, o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. A ideia aqui é de que estruturas que são mediadas em forma de modelos, os processos são mediados em forma de modelos que envolvem estruturas de diferentes aspectos evolutivos. Então, isso vem desde uma percepção, quando eu estou alegre, quando eu estou feliz, desde uma percepção mais primitiva, até o processamento da emoção e depois a interpretação ou modulação dele. Então, como que isso acontece no sistema nervoso central? No primeiro momento, eu tenho uma interação com um estímulo prazeroso, que pode ser jogo, droga, sexo, comida, uma conversa com amigos, qualquer situação que envolva o prazer na minha vida. No segundo momento, eu tenho a produção e liberação de dopamina na área tegmental ventral, que seria uma estrutura mais interna. No segundo momento, a interação da dopamina com o núcleo accumbens, que é considerado o centro do prazer, faz com que essa interpretação seja projetada para o córtex pré-frontal, dando a experiência psicológica do prazer. Então, existe desde uma percepção química até uma experiência psicológica da percepção do prazer. Por que é importante saber disso? Porque, mais uma vez, a amígdala e o hipocampo está relacionada nesses aspectos. Se eu estou pensando enquanto processamentos de emoções, eu vou pensar também enquanto alguns desvios com relação a esse processamento emocional. E aí a gente vai ter transtornos de adição ou de dependência que são mais explicados por essa teoria neurofuncional. Nos transtornos de adição, nós temos uma hiperativação dessa estrutura. Quanto maior for a necessidade desse indivíduo de estimular essa estrutura, menor vai ser o potencial de excitabilidade dela. Então, ele precisa de cada vez mais doses para ativar a mesma estrutura e a mesmo limiar de excitação que essas células tinham. Eu estou mais aqui no nível macroscópico, mas existem tantos processos químicos que estão relacionados aqui que são verdadeiras
conhecimentos a serem descobertos assim, de uma maneira muito intensa. Então, só mais didaticamente. Falei das emoções, é importante falar das memórias. Então, o que é memória? Eu me lembro de uma vez que eu conversei com um colega meu sobre isso, e ele me deu uma resposta que eu achei muito interessante. Ele é um amigo da área das ciências da computação, e ele me respondeu o seguinte: memória é a estrutura. Eu falei, não, memória não é estrutura. Ele falou, não, memória é a estrutura do computador que é responsável por armazenar as informações. Você tem, quanto maior for a sua memória do computador, maior vai ser seu armazenamento. Por isso, nós temos outras variáveis, tem que existir outras. E aí eu trouxe para ele outros conhecimentos. Vocês estão me ouvindo, gente? Aqui deu uma picada na internet de novo. Oi, oi, oi. Tá ouvindo sim, tá perfeito. Ah, ótimo. Então, na visão dele, a memória seria uma estrutura. Na nossa visão, a memória é um processo que depende de uma estrutura. Então, hoje nós entendemos a memória como múltiplos e complexos sistemas que são mediados por distintos circuitos e mecanismos neurais. O sono é um principal fator de consolidação da memória. Então, sabe-se hoje que em alguns aspectos, em alguns momentos, os aspectos do sono, eles incidem diretamente sobre a consolidação de memórias. Inclusive, tem um pesquisador, o Siddhartha Ribeiro, que fez uma pesquisa excelente na educação. Ele comparou crianças que dormiam depois da aula com crianças que não dormiam depois da aula. Estranhamente, ou coincidentemente, as crianças que dormiam depois da aula tinham uma média de pontuação nos conteúdos aprendidos na escola maior do que as crianças que não dormiam. Então, o ideal de toda escola é que a gente pudesse dormir durante as aulas. Tem gente que faz isso sem metodologia, né? Faz porque a aula está cansada, vai lá e deita e dorme. Mas o ideal seria que nós pudéssemos dormir depois dos conhecimentos aprendidos, porque facilita a consolidação de memória, né? Então, a memória, ela depende de estágios, e achei interessante como que o filme aborda isso, porque as unidades de memória que vocês estão vendo aqui com as bolinhas, elas são muito interessantes para a gente pensar os modelos de ensino de memórias. As unidades, para que se para que sejam consolidadas unidades de memória, nós temos processos que estão envolvidos. Então, existe desde a percepção, a codificação, então eu percebo um estímulo e codifico ele. Armazeno no segundo momento e evoco no último momento. Qualquer alteração em um desses três processos aqui vai implicar em uma dificuldade de memória. É interessante pensar que as pessoas remetem à memória só esse último processo, que seria a evocação. Mas o armazenamento e a codificação, elas também são aspectos muito importantes. Impossível falar de memória sem citar o paciente HM. O paciente HM foi um paciente clássico para a neurociência, que teve uma contribuição fundamental. Ele era um jovem de 28 anos que tinha crises convulsivas absurdas, frequentes, de intensidade muito grande, que teriam provocado um prejuízo funcional absurdo em sua vida. A questão é que, nesse período, algumas psicocirurgias, elas tinham uma proposta muito significativa com relação à ablação, ou seja, retirada de algumas estruturas. E como não se sabia na década de 50 muito o que as estruturas eram responsáveis, em que processos elas estavam envolvidas, então um neurocirurgião da década de 50, lá da região onde ele morava, resolveu fazer uma ablação dessa estrutura chamada hipocampo, sem saber propriamente o que ela estava envolvida. A questão é que identificaram que nele essa estrutura estava sendo o foco das crises epilépticas dele, então foi retirada essa estrutura para avaliar o quadro dele. Estranhamente, suspendeu as crises epiléticas. Estranhamente, suspendeu toda a memória de curto prazo. Ele ficou preso praticamente até o dia em que ele fez a cirurgia. E aí a gente conseguiu descobrir, a partir deste caso, que o nosso hipocampo é responsável pelo armazenamento de memória de curto prazo e pela essa transmissão entre a memória de curto prazo e de longo prazo. Agora, é importante ressaltar que, nesse aspecto aqui, nós temos outras estruturas que também são responsáveis pela memória, mas o paciente HM, infelizmente, ele foi o cara que mais contribuiu para o conhecimento do hipocampo com relação à memória, mas foi o que nunca soube dessa contribuição.
porque ele, como eu falei, não conseguia mais recordar as memórias recentes. Então, ele ficou preso até o dia da cirurgia dele. O hipocampo e a memória, então, como eu falei, aqui é um corte medial do sistema nervoso central, nós temos essa vizinhança entre a amígdala e o hipocampo, isso não é à toa por um aspecto evolutivo. Após esse período em que ele fez essa cirurgia, uma psicóloga chamada Brenda Milner, ela fez um importante papel de investigação desses aspectos cognitivos dele, e a grande intenção dela era mostrar, é possível aprender com lesões em estruturas da memória? A Brenda Milner fez uma revolução com relação a esses aspectos. Hoje ela está viva, ela tem 102 anos, e os conhecimentos dela são assim, igualáveis com relação ao aspecto da memória. O que ela mostrou? Que mesmo com essa lesão, ele era capaz de aprender. E como que ele era capaz de aprender? Ela desenvolveu um modelo em que aqui vocês estão vendo uma prancha, uma placa de metal, um espelho. Ele ficava atrás dessa placa de metal aqui. Todo dia ele era treinado a passar esse lápis ao redor desta borda da estrela. Como que você fala que ele teve aprendizagem? Quando o contorno do lápis começou a ficar mais retilíneo e próximo das bordas da estrela. Qual foi a ideia aqui revolucionária? Que mesmo com uma lesão, foi possível aprender. Então, é possível pensar que nem toda memória está guardada no hipocampo. Aquela coisa que eu falei lá no começo de que essa perspectiva de localização das funções cognitivas, ela pode ser um pouco perigosa porque o cérebro ele funciona de uma forma integrada. Então, N modelos explicam como que é o funcionamento da memória. Os mais recentes trazem à memória... Acho que pausou de novo. Vamos voltar. Então, como eu estava falando, os modelos mais recentes de memória, eles se dividem quanto ao tempo. Então, nós temos memória de curto prazo, isso pode ser verbal ou espacial, e a memória de longo prazo, que é explícita ou declarativa, que pode ser episódica ou semântica, implícita ou não declarativa. Isso envolve habilidades motoras, perceptual, condicionamento clássico e aprendizagem não associativa. Por isso que o paciente HM conseguiu desenvolver a habilidade de aprendizagem mesmo tendo uma lesão em estrutura, porque ela dá uma noção de que nem toda estrutura é relacionada, acho que a internet caiu de novo, nem toda estrutura está relacionada diretamente com a função, pode depender de outros mediadores. Se eu falo de memória, eu tenho que falar de neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade ela está diretamente envolvida no processo de aprendizagem porque ela incide sobre o sistema nervoso e acaba modificando ele de alguma forma. Então, a capacidade, a neuroplasticidade aqui é o conceito que vem propriamente, essa capacidade dos materiais tem de voltar ao estado mais original ou de se modificar diante um estímulo ou uma deformidade ou alguma deteriorização. Quando eu falo de neuroplasticidade, só vou citar aqui de maneira bem resumida, porque eu sei que tem pessoas que não têm tanto conhecimento da nível celular do sistema nervoso. O neurônio, nossa estrutura, nossa célula básica do sistema nervoso central, ele se divide em diversas outras subestruturas, que estão subdivididas em específico aqui com os dendritos, né, que são os prolongamentos, os cabelinhos dos neurônios, né, esses dendritos que permitem a nossa conexão. À medida que nós vamos desenvolvendo, né, nós não temos tanto o processo de neurogênese marcante no sistema nervoso central do ser humano, mas nós temos uma maior conexão entre esses neurônios. Então, essa é a ideia aqui, que à medida que o estímulo ambiental, ele promove uma maior capacidade de conexão entre os neurônios. Isso se dá, talvez, do prolongamento de dendritos. Por que eu estou falando disso? Esse estudo aqui, ele trouxe uma revolução com relação a esse entendimento. Ele vai falar das espinhas dendríticas, que são esses prolongamentos, esses cabelinhos que a gente está vendo aqui. Esse estudo ele mostrou que as espinhas dendríticas são altamente instáveis e móveis, ou seja, antigamente se pensava que as espinhas dendríticas elas tinham uma característica mais rígidas, imutáveis, elas não alteravam ao longo do tempo. A actina, nesse estudo, se revelou diretamente relacionada com a motilidade do citoesqueleto. O citoesqueleto é o que dá forma ao sistema nervoso central, o que dá forma a essa unidade mínima do sistema nervoso central, que é o neurônio.
As espinhas instáveis podem estar associadas a sinapses que ainda não foram consolidadas pelos processos de aprendizagem e memória. Ou seja, quanto mais instável se torna uma espinha, é porque ela possivelmente não está associada com os processos de aprendizagem e memória. Já as espinhas estáveis são relacionadas com a memória de longo prazo. Deixa eu mostrar isso aqui, porque fica mais bonitinho. Aqui nós temos fotos, a partir de um microscópio confocal, de campo delimitado, em que mostrou como que isso ocorre a nível de consolidação de memória. Então, se vocês observam que não existia um prolongamento dessa espinha dendrítica, quando, a partir de um tempo específico, se eu não me engano, 2 horas que eles separaram, existe uma consolidação dessa espinha dendrítica, um prolongamento e uma consolidação. Isso se dá tanto aqui quanto aqui. Então, nós podemos falar de unidades de memória? Possivelmente sim. E essas unidades de memória, elas se dão pelos prolongamentos de corpos de dendritos. Então, pena que nós não temos um arquivo de memórias tão bonito quanto esse. Mas nós temos evidências científicas que demonstram que quanto maior for nossa estimulação, maior vai ser o prolongamento desses dendritos. Logo, a comunicação entre interneurônios ela pode ser facilitada. Uma coisa importante que eu acho do filme é quando ele traz essa noção sobre emoções, de que as emoções elas estão num painel tentando brigar por um espaço cada uma delas e dá uma ideia de que qual seria a melhor das emoções. Não sei se vocês já se pensaram sobre isso. Notadamente todo mundo vai responder alegria. Só que imagina se nós vivêssemos num mundo completamente alegre, sem tristeza, sem nojo, sem raiva, sem medo. Isso também teria uma implicação na nossa vida. Evolutivamente, foi importante desenvolver essas outras emoções, porque elas nos protegeram em muitos momentos e ainda vão nos proteger. Quando eu falo de que não existe emoção melhor ou pior, eu estou falando no sentido de que as emoções elas podem ser complementares. Vamos pensar no caso da ansiedade. Se eu falar, o que vocês acham da ansiedade? A ansiedade é boa ou ruim? É relativo, depende. Em situações em que eu preciso de uma maior motivação, de um maior preparo, a ansiedade ela pode ser benéfica. Se eu não tivesse um certo nível de ansiedade, eu não teria estudado para preparar essa apresentação, porque eu estaria tão relaxado que eu não me preocuparia com isso. Agora, se eu tiver ansiedade em um nível extremamente alto, um nível mais do que clínico, essa ansiedade ela vai me impactar de tal modo que eu não consigo apresentar esse processo. Se eu falei da ansiedade, vou dar um outro exemplo claro aqui, que eu acho que é a raiva. A agressividade, se eu puder falar mais claro. A agressividade, ela é uma emoção em que ela pode ser extremamente importante em situações de defesa. Vamos supor o porte de arma. O indivíduo que não tem um certo nível de agressividade, ele é contraindicado para ter uma arma, porque a arma ela tem que ser utilizada, inclusive, contra os outros. E se ele não tiver, ela pode ser utilizada contra ele. A passividade, nesse caso, ela pode ser um contraindicativo para o porte de arma. Então, só para vocês entenderem que as emoções elas têm um aspecto dinâmico e que elas não necessariamente são boas ou ruins. A modulação dessas emoções é que é a perspectiva, para fazer com que essas emoções se tornem sentimentos cada vez mais claros e que possam ser interpretados. Isso é uma das propostas da psicoterapia, inclusive. Falar de emoções implica também em pensar que essas emoções elas não são utilizadas só a nível teórico. Eu sugiro para vocês um breve conhecimento sobre esse livro, que Engenheiros do Caos, como que as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo influenciadores para disseminar o ódio e o medo e influenciar as eleições. Nos últimos tempos, nós estamos vendo cada vez mais uma perspectiva de que as emoções elas são utilizadas contra a população ou então como mecanismo de dominação delas. Isso se foi histórico. Então, desde quando Hitler desenvolve a propaganda nazista, ela é claramente um mecanismo de dominação das emoções. Eu sugiro vocês também assistirem um filme chamado Eterno Judeu, que é um filme da propaganda nazista, em que promove, para quem assiste, toda uma emoção de raiva, nojo, medo do judeu. Isso é uma utilização da emoção. Então, se esses governos, se essas estratégias políticas utilizaram isso, eu acho que isso não está tão distante do aspecto hoje. É claro que hoje nós não temos mais o cinema preto e branco
para se fazer filmes como na propaganda nazista. Hoje, o engajamento das emoções ela se dá pela cultura do engajamento digital. Então, esse livro ele traz essa proposta para a gente analisar como que a cultura do engajamento digital utiliza de emoções para uma maior atividade, para um maior engajamento com relação a algumas causas que são visivelmente favoráveis ou não. O texto traz uma proposta de a engenharia do caos. Eu trago essa discussão aqui de que, mais do que uma engenharia do caos, eu acredito que exista uma arquitetura do ódio. Porque enquanto a engenharia vai pensar nos processos estruturais de sustentação e funcionais, aí a gente vai ter os algoritmos, o ódio e o próprio medo enquanto engrenagens desse processo, na arquitetura do ódio, eu acredito que aqui a preocupação é muito maior com a estética. As fake news, a teoria da conspiração, a identidade. Então, quando eu trago essa discussão aqui de que politicamente esses mecanismos estão sendo utilizados, é só uma proposta para que nós possamos pensar de que, além da teoria, existe uma discussão política desse aspecto. Então, acredito que, além da engenharia do caos, que envolve uma circuitaria, um mecanismo de atuação, exista uma preocupação também moderna com a estética desse caos. E isso se dá pelo ódio, pelas fake news, pelas teorias da conspiração. O ódio, ele é um instrumento de poder. Ele já foi instrumentalizado em diversos modelos, em diversos tempos na nossa cultura, e atualmente ele tem sido cada vez mais instrumentalizado. Ele é um instrumento de intervenção. Eu vou citar aqui um exemplo claro, que foi com relação à Itália, no final da década de 90, entre 80 e 90. Nós tivemos uma operação muito importante, que foi a Operação Mãos Limpas. Nesse período, descobriu-se escândalos vergonhosos com relação à corrupção, e a proposta dos políticos pós a Operação Mãos Limpas é de que a renovação ela estava sendo cada vez mais presente. É interessante que os antipolíticos, que não foram políticos, tiveram uma projeção muito grande. Nesse cenário, nós tivemos a emergência de uma figura importante, que foi o Silvio Berlusconi. Foi primeiro-ministro da Itália por diversos mandatos consecutivos, só que ao final do mandato dele, ele caiu pelas mesmas questões que o levantaram. Então, se a corrupção foi a grande bandeira do Silvio Berlusconi, ao final do mandato dele, há mais de 20 anos depois de quando ele entrou na política, ele caiu pela mesma perspectiva. No Brasil, nós não temos grandes diferenças com relação a isso, né? Nós tivemos uma grande operação que polarizou a questão política e ideológica do Brasil, e que o que marca nessa cisão entre esquerda e direita, entre coxinhas e mortandelas, é a instrumentalização do ódio enquanto mecanismo cada vez mais presente no discurso das pessoas e na vivência delas. Além do ódio como um instrumento, o que existe em alguns aspectos, esse livro traz de uma maneira muito clara, é a ignorância como uma estratégia. Por que a ignorância como estratégia? Nós estamos num pleno cenário da eleição mais complexa nos últimos 50 anos dos Estados Unidos. Isso que vai ter impacto no mundo inteiro, isso é claro. E como que o mundo vai interpretar esse novo eleito, isso daí é uma coisa que ainda é uma incógnita. Mas quais são as estratégias que estão sendo utilizadas? Eu cito aqui, por exemplo, um caso que o livro aborda, que eu achei muito interessante, é de que como que a ignorância ela pode ser utilizada como estratégia. Mas estratégia para quê? Para despertar de uma emoção. Em uma campanha política dos Estados Unidos, o Donald Trump, ao visitar o Colorado, citou que iria construir o muro a todo custo para separar do México. Mas o Colorado não faz divisa com o México. E a mídia saiu disparada, abordando e falando que o Trump não sabia nem o estado que ele estava presente. Qual foi a intenção do Trump com essa ideia? Fazer com que a questão do muro voltasse a ser discutida. Então, o forte bombardeio da imprensa com relação à estratégia dele de falar errado, de que o presidente era inculto, que isso e aquilo, fez com que o tema que era o mais importante, mais caro para ele, que era a construção do muro, ressurgisse entre os temas mais comentados na população. Então, a ideia aqui é de que a ignorância ela pode ser tida
como uma estratégia para desencadeamento de emoções. Então, as emoções, elas não estão de uma maneira tão passiva quanto a gente pensa, e sim de uma maneira muito ativa. Bem, o que eu ia falar é isso. Eu não sei se eu passei, não, foi dentro do tempo, considerando as interrupções da internet. E é isso.